Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando você passa a vida inteira tentando se esconder? E aí um dia finalmente decide que vai se levantar, vai fazer uma coisa por você? Mas aí justo quem mais devia te apoiar vira a primeira barreira no caminho? Pois é, essa é a história da Jaqueline. E o que era pra ser uma cirurgia estética virou um possível fim de noivado, tá? Vamos lá que eu vou contar essa história pra vocês. A Jaqueline, ela tem 27 anos e ela tá com o Cássio há 5 anos. Eles se conheceram na academia. Ele era estagiário lá na academia e ela era aluna. Mas ela falou que não era aquele clichê de aluna que se apaixona pelo instrutor não, tá? A Jaqueline disse que eles viraram amigos antes de qualquer coisa. Que, na verdade, ela achava até que ele era gay. Mas aí o Cássio começou a passar uns chavecos, chamou ela pra sair, e aí as coisas foram acontecendo. E a Jaqueline disse que com o Cássio foi a primeira vez que ela se sentiu bonita, mulher, desejada. Que ele sempre elogiava ela e tudo mais. Ela disse que ela mesma nunca conseguiu se enxergar bonita. E, gente, assim, eu acho isso bem triste, sabe, de ouvir, porque você precisar do olhar do outro para enxergar a beleza em si mesma é tão complicado, assim, viver uma vida inteira buscando validação externa, sabe? Isso é tão complexo em tantas camadas, e eu sei que não é fácil, né? Assim, a autoestima, ela não nasce pronta, mas dá pra gente construir com ajuda, com paciência, com terapia e principalmente com muito autoconhecimento. Bom, a Jaqueline falou que desde adolescente ela sofria muito bullying por ser muito magra. E ela não tinha desenvolvido ali os seios. Então ela tem muito pouco peito mesmo, sabe? E aí ela sempre teve aqueles apelidos tipo tábua, pau de virar tripa, sem frente nem verso, plano cartesiano, esse tipo de coisa. Ó, eu não tô dando ideia aqui não, tá, gente? Isso aí foi coisa que a Jaqueline disse que ela escutava quando ela era adolescente ali, criança. Enfim, aí ela falou que isso era no colégio. E na faculdade, né, esse bullying parou. Pelo menos esse bullying declarado. Mas ela ainda sentia um olhar ali de julgamento das pessoas. Aquele olhar que te mede e te compara de cima a baixo, sabe? Que meio que faz uma pergunta assim... Ué, não tem nada aí, não? Ela sentia esses olhares. E ela falou que ela usava bojo e outros truques. E aí, assim, na minha época, a gente costumava usar leg debaixo da calça jeans ou debaixo da calça do uniforme pra, enfim, dar uma avantajada. E mulher que tinha pouco seio, tinha ali o lance de já começar a usar sutiãs com bojos, né? Mas, no caso dela, ela disse que ela sempre se sentiu bem julgada mesmo e diminuída por causa disso. O fato é que a Jaqueline nunca teve muito seio, nada. Ela falou que nem pra preencher um sutiã tamanho PP ela tinha peito direito, sabe? E por mais que ela soubesse que isso não devia importar, pra ela importava e muito. E machucava. Até porque ela se sentia diminuída, sabe? E mulher nenhuma gosta ou deveria se sentir assim, né, gente? Sim! Então o tempo foi passando e ela foi tentando se aceitar. Ela disse que passou por várias fases. A fase do amor próprio, mas acabou não dando muito certo. Depois ela veio pra frase do eu me amo como eu sou. Mas toda vez que ela ia numa loja de lingerie, ela se olhava no espelho e já vinha aquele baque. Então a Jaqueline falou que ela nunca quis ser aquela mulher gostosona, sabe? Ela só queria sentir que podia se vestir sem parecer uma criança brincando de adulto. Ela falou nessas palavras, tá? Mas aí, a gente volta pro momento em que ela conheceu o Cássio. Eles começaram a sair, a se gostar, começaram a namorar e a Jaqueline foi meio que esquecendo tudo isso. O Cássio nunca se importou com o fato dela ter poucos seios. Isso, na verdade, pra ele, nunca foi uma questão. A Jaqueline falou que por um tempo, ela achou que esse problema dela fosse apenas no quesito relacionamento. E que depois que ela começou a namorar... aqui vale um disclaimer, tá? O Cássio, ele foi o primeiro namorado dela. Então, quando ela começou a namorar, pra ela, parece que esse problema meio que desapareceu. Mas, uns anos depois, ela viu que aquilo ainda incomodava, gente. Então, assim, tava afetando a autoestima dela, sabe? E então veio a decisão. Vou colocar silicone.
Ela pesquisou tudo, conversou com outras mulheres, achou uma médica maravilhosa, bem recomendada, super atenciosa, fez exames, tirou dúvidas e ela até chorou em algumas consultas. A Jaqueline, ela juntou o dinheiro e finalmente marcou a cirurgia. Ela disse que quando saiu do consultório com a cirurgia marcada, que tava um misto de sentimento, era felicidade, era nervosismo, medo, euforia, tudo junto. E a médica colocou uns moldes nela pra ela ir testando os tamanhos. E ela disse que ficava só imaginando como seria quando tudo aquilo fosse realmente dela. Contou que pela primeira vez ela tava sentindo que ia fazer algo ali por ela, pra ela, sabe? Só que aí veio um problema. Um grande problema. Um problema que ela nem esperava. O Cássio. Enquanto ela estava fazendo os exames, pesquisando, ela comentava com ele e ele era meio indiferente. Ouvia, às vezes falava que não precisava, que ele gostava dela daquele jeito, mas deixava ela viver aquilo tudo. Quando a Jaqueline contou que realmente ia fazer a cirurgia, que estava tudo marcado, ela disse que ele virou outra pessoa, gente. Outra pessoa. Primeiro, ele só torceu o nariz. Disse que a cirurgia era muito perigosa, que ninguém morre de peito pequeno, mas morre em mesa de operação. Aí depois ele começou a fazer umas piadas. Ah, vai virar uma dessas que não pode nem correr porque o silicone bate no queixo. Ou então ele ainda vinha com umas outras piadinhas assim. Tá bom do jeito que tá. Vai mexer pra quê? Quer chamar a atenção dos outros agora? Gente, ao invés dele apoiar, né? É a autoestima que a gente tá falando aqui. Mas a Jaqueline, ela disse que ele falava tudo isso de um jeito doce. Então, às vezes, até abraçando ela, assim. O Cássio, ele não gritava, ele não xingava, ele não proibia nada. Ele só deixava no ar aquele desconforto que parecia uma preocupação. Mas ela falou que aquilo doía igual uma crítica, sabe? Até porque, do jeito que era falado, não era em briga e nem nada. Era sempre em momentos aleatórios. E isso deixava a Jaqueline insegura, né? Bom, a Jaqueline tentava conversar, explicar que aquilo era uma ferida antiga, que não tinha nada a ver com outros homens, nem nada disso, que era sobre ela. E o Cássio ouvia, sentava, segurava na mão dela e falava: Eu te amo como você é, meu bem. Eu escolhi você assim. Isso não é suficiente? Ai, gente, sem comentários, tá? Como é que responde isso, pelo amor de Deus? E a Jaqueline falou que ela começou a se sentir culpada por querer mudar. Teve uma vez que ele pegou o cartão dela escondido e congelou. Literalmente, tá? Ele colocou num pote de sorvete, encheu de água e colocou no freezer da casa dele. Oi? Quando ela perguntou se talvez tivesse esquecido lá, deixado cair, ele falou que tinha congelado, que era pra evitar que ela parcelasse a própria insegurança. Mas depois ele pediu desculpa, falou que surtou, que ficou com medo de perder ela e que ele tinha deixado o pote do lado de fora, descongelando. Mas aí estraga o cartão, né, gente? E assim, provavelmente nem vai dar pra usar mais. E outra, a Jaqueline poderia usar a versão virtual dela. Louco. Enfim, a Jaqueline falou que ela teve que começar a lidar com o medo e a insegurança do Cássio. Que agora ele tava com medo dela mudar e de não querer mais ele. Medo dela virar uma dessas mulheres que vivem de selfie, peito e curtida. Essas foram as palavras dele, tá? O Cássio falou isso pra Jaqueline. Pois é, Ó, aqui eu já nem sei mais o que falar desse seu namorado, tá, Jaqueline? De verdade, não gostei desse cara. Bota ele na terapia, no mínimo. Até porque já ficou claro que a Jaqueline, ela não queria peito pra tirar a foto, gente. Ela só queria a autoestima dela, sabe? Ela queria se sentir bem com ela mesma. Sim. Bom, o tempo foi passando e a Jaqueline, ela foi vivendo essa guerra fria com o Cássio. Ao mesmo tempo, a cirurgia, ela ia se aproximando. E nas últimas semanas antes da cirurgia, os dois meio que mal se falavam, assim. Eles ainda não moram juntos. A Jaqueline, ela ainda mora com os pais e o Cássio já mora sozinho. Então, ela ia muito pra lá, mas essa frequência diminuiu bastante. A Jaqueline falou que mais próximo da cirurgia, eles estavam se vendo bem pouco. E quando se viam, o assunto era sempre a mesma coisa, a cirurgia. E a última vez que eles se viram, ele falou uma coisa que machucou muito ela. Você não tá feliz com você? Como é que você vai estar feliz com uma nova versão de si mesma? E aí, gente, ela queria responder que era exatamente isso que ela tava tentando. Uma nova versão dela, pra ela se sentir melhor, pra ela se sentir mais bonita, mais confiante.
Só que ela já não tinha mais forças pra poder convencer ele, sabe? Enfim. Na véspera da cirurgia, ela ainda tentou. Perguntou se ele ia com ela de acompanhante, mas ele falou que só iria se ela prometesse que ia desistir da cirurgia. Ela não prometeu, ele não foi. Mas a Jaqueline, ela não desistiu não, tá? Ela foi fazer a cirurgia dela, a mãe dela foi de acompanhante, a cirurgia foi um sucesso, ocorreu tudo bem, tudo certo. A Jaqueline falou que a recuperação dela foi muito tranquila. E ela disse que pela primeira vez ela se viu no espelho usando um sutiã preenchido, com aqueles peitos durinhos ali pra cima. Que ela não sentiu nem sexy, nem poderosa, nem gostosa. Ela falou que ela sentiu paz. Um sentimento de missão cumprida, sabe? E ó, durante todo esse tempo, o Cássio não tava lá pra ver, tá, gente? Ele não ligou pra ela, não mandou mensagem, sumiu. A Jaqueline, ela também não correu atrás, não. Tava vivendo o sonho dela e é isso mesmo, certíssima. 2 meses. 2 meses depois da cirurgia, o Cássio mandou pra casa da Jaqueline o quê? Um buquê e um cartão ali pedindo desculpas e falando que ele tava errado. Ele disse que sentia muitas saudades e que ele ainda a amava e que se ela ainda quisesse, eles podiam tentar de novo. Tá bom pra vocês? Um chocolate, um buquê de rosas e um pedido de desculpas. Gente, a Jaqueline, ela não entende porque que ele demorou 2 meses não, tá? Pra poder aparecer, assim. Ainda mais sabendo que ele já tinha visto como ela tava. Porque ela postou foto e tudo mais, né? E ela confessou que ela ficou mexida com o buquê, tá? E ela tá bem dividida, sem saber o que fazer. Será que vale a pena voltar pra alguém que só procura quando ela se encaixa no que ele considera o ideal? Ou será que ela estaria sendo dura demais e jogando fora alguém que só teve medo de perdê-la? Ó, gente, eu não sei não, viu? Assim, ele falou umas coisas bem difíceis pra ela, né? Eu achei ele bem sacana. Ficou com ciúminho, e aí sumiu por 2 meses. Cara, eles se conhecem há 5 anos, não é 5 meses, né? Então eu acho bem complicado. Mas assim, Jaqueline, ó, se no fundo você sente que vale a pena, quer dar uma chance, vá lá e confirma, né? Só que consciente, sabe? Consciente de tudo que aconteceu aí nesse meio tempo. E aí, gente, você perdoaria o Cássio? Voltaria? Ou você seguiria em frente com o peito cheio de orgulho? Me conta. Por hoje é isso. E se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.